E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, duas materinhas para você ficar atualizado no que está acontecendo em relação aos vistos aqui no Japão, tá? Primeira matéria, o que é? Tá, vai falar sobre aumento do número de pessoas aqui no Japão. Para quem já é inscrito no canal e acompanha o canal, isso não é novidade, tá? Que iria aumentar o número de pessoas, porque eu já havia relatado isso, só que eu não havia relatado o dia que vai começar isso. E agora eu tenho a data para você, né? Por isso que eu já falo assim, se você não é inscrito no canal, tá? Se inscreva no canal, faça parte da família, né? Clica lá em inscrever-se, né? Deixa seu like é de graça, eu amo o seu like, tá? E clica no sininho para você poder receber as notificações que acontecem aqui no canal, para você receber essas matérias quando for saindo, e eu vou postando para você. Praticamente eu gravo vídeos quase todos os dias, então já dá para você sacar que você vai ficar muito bem informado do que acontece aqui no Japão, tá? E geralmente, dependendo do dia, eu gravo 2 a 3 vídeos por dia, então é muita informação, tá? Para você ficar sempre bem antenado do que acontece aqui no Japão. Se você espera notícia de morte e assassinato, aqui não é o seu lugar, tá? Porque aqui eu não relato esse tipo de coisa, não gosto, a não ser que tenha assim um evento muito grave que aconteceu assim que chamou muita atenção, mas do contrário assim, japonês assassinou tal coisa, fulano de tal, não, aqui não, tá? Mas continuando, e a outra matéria, o que é? Que os estagiários técnicos vão poder renovar seu visto de forma indefinida. Sim, de forma indefinida. Japoneses, eles vão tirar o emprego dos brasileiros. Não, a coisa não é bem assim, tá? Porque o calo vai doer para eles também, tá? Então é aquela velha história, eu vou chegar lá e vou te falar o porquê desse tipo de coisa, mas eu acho bacana o governo Kishida tá fazendo isso, porque da mesma forma que você e outras pessoas tiveram a oportunidade de vir para cá para conquistar seu lugar ao sol, por que que os outros não podem? Por que que só os brasileiros são os bonitos, no caso assim, os brasileiros reclamando disso, tá? E os outros não podem? Por que que só os brasileiros, aqui no caso assim, que vêm para o Japão trabalhar, teriam direito a tal coisas e as outras nacionalidades não, pô? Isso é discriminação. Tá? Acho que todo mundo tem que ter direito ao lugar ao sol. Aí aquela pessoa mais capacitada, mais, como é que se fala assim, né? Mais bem preparada, ela vai conseguir. Isso é fato. E aqueles que forem menos preparados, despreparados ou esculachados, vão ser jogados a escanteio. E aí? Acontece. Tá? Então não tem muita coisa nesse ponto, tá? Mas eu vou chegar lá também, mas primeiro eu vou começar com a matéria aqui, tá? Na entrada de 5 mil pessoas. O Japão deve reduzir ainda mais as restrições de entrada introduzidas a meio à pandemia de coronavírus, permitindo que até 5 mil pessoas entrem no país a cada dia, em comparação ao limite de 3.500, disseram as fontes do governo na quarta-feira. Tá. Isso aí não é novidade para nós, eu já havia relatado que iria abrir as fronteiras para 5 mil pessoas, só não tinha data, agora vem a data para você, tá? O aumento a partir do dia 26 de novembro será acompanhado por uma maior triagem nos aeroportos, já que há menos infecções relatadas no país. No início desse mês, o governo relaxou as restrições de entrada para os empresários, estudantes e estagiários técnicos, incluindo o corte do período de quarentena, né, do coronavírus de 10 para 3 dias para viajantes de negócios com certificados de vacinação que estão entrando para estadia de até 3 meses. Tá? A mídia passa assim, parecendo que é uma coisa fácil, assim, toma um certificado aqui que nós vamos reduzir para 3 dias. Não, a coisa não funciona assim, tá? Principalmente agora com o Shinsa Sumisho, tá? O buraco é mais embaixo, tá? Para essas pessoas, até para as empresas também o buraco ficou muito mais embaixo, tá? Então, como é que se fala assim? Da forma que relata assim, nossa, ficou facinho, mas não. Se você assistir os vídeos que eu gravei aqui sobre liberação de visto para Sansei, tá?
o visto do Shinsa Sumisho e dos procedimentos das novas regras, você viu que a coisa não está tão fácil assim, não está tão simples assim como relatam por aí. Claro que não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas para as empresas o bicho pegou muito mais. Tá, mas continuando aqui. Embora o governo continue a suspender a entrada de turistas, também considerará permitir a entrada de grupos de turistas após revisar suas atividades, podem ser controladas e monitoradas, disseram as autoridades. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que no caso de turismo individual não, tá? Isso ainda está excluído. Mas no caso dos grupos de turista, eles podem vir, né, para o Japão, só que se tiver a autorização do Shinsa Sumisho. Então, para grupos de turista também vai precisar do Shinsa Sumisho também. Por que eles falam isso? De acordo com base de conhecimento, tá, do que eu li do manual do governo ali, que o governo soltou, eu traduzi esse manual, né, para poder gravar o vídeo. Vai ter que ter o plano de atividades, tá? Por isso que eu já deixei a dica no outro vídeo, eu vou dar essa dica de novo, tá? No caso assim, para as pessoas que vão fazer esse plano de atividades para trazer as pessoas do Brasil. Procurem profissionais credenciados, formados ou diplomados com AITU, COBIT ou PMP, tá? Por que eu falo esses três? Japonês, mas esses três não são para informática? Não são para tecnologia? Não diretamente. Esses três eles usam para fazer regras, né? Procurar erros, fazer regras, né? Ver as restrições, ver as contenções de erro, as mitigações de erro, tudo que pode ser feito para na parte de tecnologia, mas nada impede de usarem essas mesmas regras, conhecimentos do AITU, COBIT e PMP, tá? Não confunda com PHP, tá? PHP é linguagem de programação, é PMP, né? Nada impede de usar esse conhecimento para fazer regras, tá? Para esse fim também. Tanto que os três são muito versáteis, né? Tanto o AITU como o COBIT como o PMP, tá? Para fazer regras, para fazer leis, para fazer conjuntos de regras, leis com restrições. Então tudo nisso aí, para quem for elaborar um plano de regras, de atividades, né? No caso para trazer as pessoas do Brasil para cá, baseada no AITU, COBIT ou PMP, se a pessoa fizer isso, é certeza, como é que se fala assim, que ela vai ser aprovada de primeira, é certeza, porque nem o AITU, o COBIT e o PMP não dão margem para erro, tá? Nesse ponto, se o profissional for credenciado, ele for tiver bem, como é que fala assim, experiência nesses três, nenhum desses três, tá? Ele vai conseguir fazer esse plano de atividades com a mão nas costas, de olho fechado, tá? Basta ele ter as informações que ele vai fazer tudo. Tá? Então é assim, muito tranquilo. Eu falo isso porque eu sou certificado AITU, tá? Então, como é que fala assim? Eu sei do que eu estou falando, tá? Nesse caso assim, de criar regras e outros quesitos aí. Então vai ser uma coisa assim, muito fácil para esse povo. Então já dou a dica aí, no caso de algum empreiteiro, alguém de empresas empreiteiras forem fazer esse tipo de regra, tá? Se usar esses três frameworks, tá? Um dos 3 frameworks ou os 3 frameworks, vai ser de boinha, tá? Mas continuando aqui pro próximo, tá? No caso agora, para o estagiário técnico poder renovar o visto de forma indefinida. Eu achei muito bacana. Eu bato palma para isso. Por que eu bato palma para isso? Da mesma forma que você que veio para o Japão, ou pretende vir para o Japão, trazer a sua família, eu que estou aqui, tá, e outras pessoas vieram para cá, trouxeram as famílias, por que as outras pessoas não podem? Tá? Então existe muita coisa errada aí por trás. Era praticamente assim, usar a pessoa como mão de obra, chupar a energia dela até onde que desce, depois jogava fora, vaza, tá? A coisa não funciona bem assim. E tanto também que existem leis para isso,
tá? No caso assim, antes dessa lei ser aprovada, existia muita hipocrisia por trás disso. Por que eu falo? Por que a junção de família do brasileiro, tá? Eu falo brasileiro porque, no caso assim, Sansen em geral, tá? Mas eu falo assim do brasileiro porque eu sou brasileiro e vi os casos do Brasil. Por que a junção de família de brasileiros era permitida e de outras nacionalidades não? Era muita hipocrisia, tá? Mas continuando aqui, mas vamos lá. E uma grande mudança para o país, há muito fechado aos imigrantes, tá? Essa notícia ela foi solta pela Reuters, a Asahi foi lá e chupou a matéria, fazia um tá? Tanto que até as vírgulas estão igualzinhas. Até as vírgulas da Asahi estão igualzinhas da Reuters, tá? E tanto que a Asahi colocou assim, fonte Reuters. Então você vê que ela chupou ali da cara dura, tá? E postou. E eu tô passando para você, tá? Então já sabe da onde que é a fonte, tá? Por falta de uma, tem duas, tá? Em uma grande mudança para um país há muito fechado aos imigrantes, o Japão está tentando permitir que estrangeiros em certos empregos fiquem indefinidamente a partir do ano fiscal de 2022. Então, se der tudo certo, a partir do ano que vem, tá? Disse um funcionário do Ministério da Justiça na quinta-feira. De acordo com uma lei que entrou em vigor em 2019, uma categoria de trabalhadores qualificados e especializados em 14 setores como agricultura, construção, saneamento foram autorizados a permanecer por até 5 anos, mas sem os seus familiares. Tá, então já deu para você sacar a coisa aí, como é que vai. Ela estava errada desde a era, como é que se fala? Dependendo da era do Suga. Eu falo desde a era do Suga porque o governo passado. Então no Kishida já mudou isso, tá? O governo vinha procurando amenizar essas restrições que foram citadas pelas empresas como uma das razões pelas quais elas hesitaram em contratar tal ajuda. Então, porque o governo queria promover isso para trazer muita gente e deu um tiro no pé, entre aspas, tá? Mas, vida que se segue. Se a revisão entrar em vigor, caso assim ela for aprovada, né? Esses trabalhadores, deixa eu parar aqui e fazer uma ressalva para você. Por isso que eu falo para você, tá? Se a revisão entrar em vigor, tá? Se você em algum outro lugar, tá? Seja lá o canal que for, tá? A mídia que for, que falar assim, tal lei foi aprovada no Japão, mas está engavetada esperando data para entrar em vigor. Não existe isso. Você vê que isso aqui. Então isso aqui, o que precisa? Vai ser feita a revisão, tá? E caso aprovado, vai dar início. Então ela precisa ser aprovada. Não existe aquela ideia de foi aprovado tal coisa e a tal coisa vai entrar em vigor só quando Deus quiser. Tá? Da mesma forma que eu poderia gravar um vídeo aqui falando assim, liberaram o visto a agosto. Tá? A gosto de Deus, só Deus sabe. Então, não existe isso no Japão. A partir da hora que eles fazem alguma coisa, já tem data. Se não tem data, ela não foi aprovada. É apenas um esboço. Entende a diferença? Então, vamos lá. Se a revisão entrar em vigor, tá? Porque ela precisa ser aprovada, da mesma forma que o governo estão aprovando uma série de esboços, agora esboços que estão sendo feitos, eu estou trazendo para você, tá? Da mesma forma da certificação de vacinação aqui do Japão foi aprovado, tá? Então tem a data de validade por teste PCR, por teste antígeno qualitativo, quantitativo, tá? Tem diferenças de data de validade. Eles não sabem a data de validade do certificado de vacinação ainda do Japão, tá? Mas se você não viu essas informações, eu sugiro que assista o vídeo, né, da certificação de vacinação aqui no Japão, porque ali tem muita coisa e como a coisa vai ser feita aqui no Japão, tá? Mas continua aqui. Muitas pessoas do Vietnã e da China terão permissão para renovar os seus vistos indefinidamente e trazer suas famílias com eles, como outra categoria de estrangeiros mais qualificados tem a permissão para fazer agora. Então você vê que o governo Kishida está quebrando
aquela ideia de discriminação. Por que a classe ralé, no caso assim, a classe operária, não pode trazer as famílias, enquanto o pessoal assim, que eles falam assim, dos estrangeiros mais qualificados são estrangeiros que alcançaram os 70 pontos, que têm certas regalias, tipo assim, para tirar visto, podem fazer. Tá? Porque o Japão ele tem uma série de tipos de vistos, tá? Ele tem muito tipo de visto. Não é só aquele visto para Sansei, Nisei e as coisas que os brasileiros em geral estão acostumados. Existem muitos tipos de vistos. É questão das pessoas irem atrás para assim, ter informação para poder vir para o Japão. Da mesma forma que uma pessoa ela pode vir para o Japão dar aula e não precisa ser, como é que se fala assim, descendente de japonês, ou nem ter ligação, nem ser casado com um descendente. Ela pode vir para o Japão trabalhar, dar aula. É questão dela correr atrás. Só que, igual por exemplo, muitas escolas brasileiras, né, ou instituições brasileiras, elas preferem dar, como é que se fala assim, preferem pegar os descendentes que têm diploma porque já estão aqui, não precisa ficar servindo de rochonin, não precisa ser, no caso de avalista, não precisa fazer vários trâmites para isso. Então já pega da forma que está mais fácil. Tá? Mas tem muitas escolas japonesas aqui no Japão que precisam de professores de inglês. Mas precisam mesmo, vira e mexe aparece anúncios na internet, nos jornais, procurando professores de inglês. E não precisa saber falar japonês para isso. Tá? E eles procuram. Então é questão de ir atrás. Tá? Alguns deles já falaram que eles contratam pessoas estrangeiras nos países de origem para vir para cá. Tá no anúncio deles lá. Tá? Que isso é para chamar atenção. Então são coisas assim que muita gente não sabe. Tá? Aí acha que o visto do Brasil para cá só se restringe, entre aspas, a Sansei e Nisei, ou casar com descendente. E nem assim a coisa está tão fácil, tá? Por causa da elegibilidade. Então, por que eu falo isso? Tem muitos descendentes, no caso, ou a família não quer servir de rochonin, no caso assim, de avalista, ou realmente já não tem mais ninguém aqui, tá, no Japão, que possa entrar em contato para tirar essa elegibilidade. O que acontece? A pessoa não consegue vir, mesmo tendo a descendência. Então existe uma série de fatores. Agora com Shinsa Sumisho, a coisa vai ficar um pouco pior ainda para isso. Por isso que eu falei no outro vídeo e falo nesse. Para você que conseguir vir para cá, usando o sistema atual com o Shinsa Sumisho, dê valor nesse visto. Tá? Porque a coisa está sendo sofrida para poder tirar isso. Mas continuando, a imigração tem sido um tabu no Japão, já que muitos prezam a homogeneidade étnica. No caso assim, japonês, brasileiro, tá? Sem misturar raças, tá? É basicamente essa a ideia, né, da homogeneidade. Tá? Mas a pressão aumentou para abrir suas fronteiras devido a uma aguda escassez de mão de obra, devido à sua população cada vez menor e envelhecida. Isso é o que eles falam, tá? Mas o Kishida, o próprio primeiro-ministro, já quebrou essa ideia por terra. Então um vídeo eu já gravei falando sobre isso. Por quê? O Kishida, ele pediu para as empresas aumentarem o valor dos salários, em vez de grandes contratações. O que isso quer dizer? É melhor você dar valor no funcionário que você tem, em vez de você colocar 10 ralé. Foi o que ele quis dizer. Né? Então, tipo assim, o que está faltando mão de obra do que é? Pagadores pagarem melhor. Tá? A partir da hora que uma empresa começar a pagar melhor, vai ter mais candidatos de emprego, né? No caso assim, para aquela vaga. Então assim, as empresas não vão ter que sair caçando funcionário, muito pelo contrário, se ela pagar bem, os funcionários vão até ela. Isso é lei do comércio, né? Então o Kishida já jogou isso, então ele quebrou por terra a ideia que está faltando mão de obra no Japão. Mas você vê que quem quer pagar pouco, então se opta por grandes contratações. Em vez de pagar 1 por 30, eu contrato 3 por 10. É muito mais simples, não é? Essa é a ideia que estava rolando aqui no Japão. O Kishida está tentando quebrar isso. Por quê? O ministro do Kishida, o ministro do trabalho, ele foi até a Keidaren, tá?
que para quem não sabe o que é o Keidarem, tá? No caso assim, é a Federação do Comércio e Indústria aqui do Japão, tá? Só que o Keidarem, ele não é só a federação, ele é um grupo lobista, tá? Então, nesse caso assim, por eles fazerem muito lobby nesse ponto, eles têm um certo poder para isso. Só que algumas coisas acontecem se o Keidarem deixar. Então o que aconteceu? O ministro do trabalho foi até o presidente do Keidarem, fizeram uma reunião lá, tá? Essa matéria eu não gravei no canal, não deu tempo, tá? O dia estava muito corrido para mim, eu acabei optando em não gravar essa matéria. Mas o presidente da Keidarem virou para o ministro e falou: ó, nós vamos ver o que dá para fazer. Então o presidente da Keidarem não prometeu aumentos. Tá, então já dá para você ter ideia. Então aquela velha história, se as firmas fizerem o aumento de emprego, aumento de salário, tá? Às vezes dependendo, né, ou vai seguir, entre aspas, a ordem do Keidarem, ou não vai escutar o Keidarem e vai dar o aumento. Até porque o ministro falou, quanto maior o aumento de salário para as pessoas, maior vai ser a redução de impostos para aquela empresa. Basicamente o plano econômico para aumento de salários aqui no Japão está sendo assim, tá? Então vamos ver o que as empresas vão fazer aqui no Japão, tá? Não dá para saber, até porque o Keidarem falou assim, nós vamos ver o que dá para fazer. Então os caras querem ganhar muito também, gastando pouco, né? Comércio é comércio, não tem jeito. Mas continuando. À medida que a redução populacional se torna um problema mais sério, e se o Japão quer ser visto como uma boa opção para os trabalhadores estrangeiros, ele precisa comunicar que tem uma estrutura adequada para recebê-los, disse Toshihiro Mendio, diretor administrativo do think tank Centro para Intercâmbio Internacional do Japão, a Reuters. Por isso que eu falo que a matéria é da Reuters. A Asahi só foi lá e chuk, e eu achuk da Asahi. A lei de 2019 pretendia atrair cerca de 345 mil trabalhadores qualificados, específicos qualificados ao longo de 5 anos, mas o consumo oscilou em cerca de 3 mil por mês antes da pandemia, no caso assim, que a pandemia fechasse as fronteiras de acordo com os dados do governo. No final de 2020, tá? O Japão abrigava cerca de 1,72 milhão de trabalhadores estrangeiros, uma população total de 125,8 milhões de pessoas e apenas 2,5% de sua população ativa. Então já dá para você sacar um pouco dos números. Mas por que eu falo isso, esse tipo de coisa? Para o Japão é bacana, tá? Esse tipo de atitude. Ai, japonês, mas isso aí vai atrapalhar os empregos para nós brasileiros. Não diretamente, tá? Por que eu falo isso? A partir da hora, tá? Porque esses trabalhadores qualificados específicos, eles vêm para cá, o salário deles são menores, tá? São menores que os... Como é que se fala assim? Que um salário normal, tá? Até porque eles têm que ter eles têm a ajuda da empresa que traz eles, então dependendo, ou desconto na moradia, ou moradia de graça, ou e alguns outros subsídios. E geralmente o salário dessas pessoas é em torno de 100 mil, cento e poucos mil, tá? É muito baixo o salário delas em relação a um salário de um brasileiro, né? De um filipino, dependendo, um sansei filipino, um nisei filipino, né, ou vietnamita, sansei, nisei vietnamita, é um salário muito mais baixo desse povo. Só que o que vai acontecer? A partir da hora que esse povo começar a trazer a família para cá, eles não vão dar conta, financeiramente falando. Então o que vai acontecer? Grande provavelmente, tá? Ou eles vão ter que mandar a família de volta para casa para poder dar conta, tá, financeiramente, caso a empresa fique com esses valores para eles. Ou eles vão ter que sair da classe de trabalhadores qualificados especificados. Se eles saírem dessa classe, eles vão perder o direito de renovar o visto indefinidamente, porque eles têm que estar enquadrados na classe de trabalhadores qualificados
qualificados, especificados. Vocês entendem a coisa? Então é aquela velha história, o governo dá com a mão, ele tira com a outra. Então, ou o empregador ele vai ter que aumentar o salário dessa pessoa. Tá? Então, existem vários prós e contras por aí. Por isso que é aquela velha história, vamos pensar macro, tá? Pensa de forma grande, não pensa de forma pequenininha. Tá? Da mesma forma que vai tirar muitos empregos dos brasileiros. Aquele que tiver qualificação, vai tirar. Qualificação o que é? Ele capacita a pessoa para aquilo. Se não, não. Aí o que vai fazer? Ele vai obrigar os outros estrangeiros a se qualificarem também. Primeiro, vai estudar a língua, vai fazer curso, vai tirar diplomas, certificados. E aí? É a lei do capitalismo. Isso é fato. Tá? Então, por um lado, eu acho muito bacana. Além porque também. Por que o brasileiro, com a lei de causas humanitárias, ele poderia fazer a junção da família dele, tá? E o vietnamita, o indonesiano, né? O chinês, ele não poderia fazer junção da família dele, porque a lei existe, a lei está lá. Como é que se diz? É muita hipocrisia para um governo limitar um povo e não limitar o outro. Ou faz para todo mundo ou não faz para ninguém. Se é para ser de forma justa, sem hipocrisia. Tá? Se é para fazer de forma hipócrita, foi igual que o Suga fez. O Suga foi hipócrita até o último momento. Todo mundo que acompanhou o canal aqui viu que o Suga, a única coisa que o Suga fez de bom para o Japão foi abaixar o preço das contas de celulares. Porque de resto, desculpa o termo, ele só cagou. E aí? Então, não tem muita coisa, tanto que tem certos números do coronavírus que eu mostrei ao longo dos tempos, que mostrou que, de duas uma, ou alguma coisa estava errada ou o governo Suga mentiu. Ou as instituições mentiram ou o governo Suga mentiu. Tá? Então tem algo assim muito errado, muito estranho por trás. Tinha, né? Vamos ver com o governo Kishida. Com o governo novo não dá para saber ainda. Vamos ver nos planos que ele está fazendo. Tem coisa bacana que ele está fazendo? Tem coisa bacana. Tá? Mas tem muita porcaria no meio? Tem muita porcaria. Tá? Então, como é que se diz? Nós somos humanos. Então, julgar as pessoas é complicado. Por quê? Da mesma forma que você pode cometer um erro, eu posso cometer um erro. Os políticos que estão lá são humanos, eles podem errar também. Claro que tem aquele erro por erro e erro por conveniência, tá? Tipo assim, eu vou errar por conveniência para dar uma roubadinha, tá? Tipo assim, para sacanear. Existe esse tipo de coisa também. Tá? Então, mas por isso que eu peço para as pessoas, não julguem. Tá? Não julguem, porque da mesma forma que você pode errar, eu posso errar, as outras pessoas podem errar. Da mesma forma, se um jornal aqui soltar uma matéria errada, eu estarei soltando a matéria errada para você também. Por isso que eu gosto de ler a matéria e já pego fontes oficiais para quê? Para mitigar esses erros. Entende? Da mesma forma que eu passo certas informações para vocês, né, que eu tiro dali, tiro daqui, e minha experiência de vida. Tá? Então, julgar é meio complicado. Então vamos dar um tempo para a coisa acontecer. Tá? Eu não vou nem citar a parte do Brasil, tá? Nesse ponto, larga para lá, como é que se fala assim, vou me focar aqui na parte do Japão. Então eu acho bacana esse tipo de coisa. Achei muito bacana isso que o governo japonês fez. Tá? Só que existe prós e contras. Você vê que tem famílias que vão passar muito apertado, dependendo. Tem famílias que pode ser que se dê bem. Só que, da mesma forma que o governo está falando que ele pode trazer a família para cá, não quer dizer que a família desse trabalhador vai poder trabalhar no Japão. Você entende? Coisa. Então tem que ver realmente o que o governo vai fazer, no caso assim, dessas novas regras. Por isso que eles vão ainda revisar essas regras. Ainda não é certeza disso vir a ser aprovado. Por quê? Se a pessoa trazer a família para cá e a família não puder trabalhar, só a renda dele não vai dar conta. Aí o que vai acontecer? Aquele monte de pobre miserável no Japão.
que não vai ter nem dinheiro para voltar para casa, porque todo mundo sabe o custo de vida aqui do Japão é. Então, dependendo da quantidade de salarial que o cara ganhar, ele não vai conseguir tomar conta da família. Então, por isso que esse tipo de lei, ele vai passar por revisão ainda para ser aprovado. Então, tudo ainda, o que é isso? Só especulação. Tá? Então eles têm que ver muito bem isso, porque se for daqui a pouco começa a trazer esse monte de chinês e vietnamita, como está falando ali, esse povo traz a família, e a família não poder trabalhar no Japão, vai começar a virar aquele monte de pobre aqui no Japão, passando fome, e isso é tudo que o governo não quer, tá? Desde as eras passadas era isso que o governo não queria, tá? E por enquanto o governo ainda não quer, tá? Então vocês podem ter certeza que muita mudança vai haver nesse ponto ainda. Então, tempo ao tempo. Mas é uma ideia legal, a ideia base é legal, eu acho bacana. Eu bato palma para isso. Por quê? Se eu tivesse uma família que estivesse num país estrangeiro, quisesse trazer a família para cá, e não pudesse, eu ia morrer de saudade. Da mesma forma que no começo, quando eu vim para cá, tá, não quando eu era moleque, quando eu vim moleque eu vim, que tinha 12, 13 anos a primeira vez, só pra você ter ideia, tá? Eu já tô com alguns aí que não vou falar a idade não, tá? Ó, na década de 80 aqui, no início da década de 80 aqui no Japão, eu já tava aqui no Japão, então, pra você ter ideia, tá? Então eu venho acompanhando muita transformação aqui do Japão, tá? Então teve épocas que minha família voltou pro Brasil, nós voltamos pro Brasil, depois eu vim sozinho pra cá, pra trabalhar. A saudade é enorme, dói o coração. Como fala assim, o cocorô dói, pô, né? Então, como é que se fala assim? Como aconteceu isso comigo, aconteceu com outras pessoas, as pessoas devem entender o que eu estou falando, essas pessoas que passaram isso. As pessoas que nunca passaram isso não vão ter nem ideia do que eu estou falando. Mas dor sentimental, machuca pra dedéu, tá? E dependendo da situação, dá depressão, tá? Então, como é que se fala assim, o que mantém a pessoa ir para frente é a vontade dela crescer para dar de melhor para sua família. Porque caso contrário, a pessoa ela fica desgostosa da vida depois de um certo tempo. Aí eu falo isso porque aconteceu comigo. Então tem muita coisa assim que realmente precisa ser levada em conta. E as leis estavam aí. Para não ser hipócrita, o Kishida juntou tudo. Eu acho bacana. Bato palmo para ele de novo, tá? Mérito dele. Mas como isso vai ser revisado e muita coisa vai ser ainda analisada, que existem muitos prós e contras. Tá? Então, vamos parar, como é que se fala assim, dependendo, muitas pessoas vão apontar o dedinho, mas não precisa apontar porque não é certeza, eles vão ver o que vai dar. Porque se eles pagarem para ver, o governo está mais lascado que não sei o quê, porque isso aí está mais fadado a dar errado do que para dar certo, tá? Ao meu ponto de vista. Se continuar da mesma forma, com a forma salarial do estagiário técnico, tá? Para manter família no Japão. Esse plano está totalmente fadado a erro. Mas é questão de visão de cada legislador que está querendo esse tipo de coisa. Se for aquele legislador que só quer ganhar voto, para poder falar assim, eu fiz uma coisa bonita sem se importar com os outros, é fácil, tá? Porque tipo assim, eu não vou me importar o que vai acontecer com a pessoa, deixa a pessoa fazer esse tipo de coisa, achar que está no lucro e vai se lascar inteiro. Só que nisso o país se lasca inteiro, porque o pagamento de impostos vai lá para aquela pessoa, que está se lascando, entre aspas, tá? Em vez de aplicar em outras coisas. E assim vai, tá? Então, vida que se segue, não tem como, tá? Dependendo da situação. Mas, né, eu vou parar por aqui, senão daqui a pouco vai dar 1 hora de vídeo eu comentando esse tipo de coisa assim, e muita gente vai ficar brava comigo, tá? Mas é isso aí, família. Então não se preocupem com esse tipo de coisa. E saiba que a partir do dia 26, 5.000 pessoas, tá? Então, bacana, tá? Se você tivesse todos os seus documentos em mão, corra já pro consulado para dar entrada. Por quê? Se a pessoa que tem a data mais antiga que a sua não der entrada, a sua está na frente, tá? Então a sua já vai ganhando prioridade para você poder vir para o Japão. A questão de raciocinar, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.